Olá, tudo bem com você aí de casa? Eu sou a doutora Franciele Batista, sou médica ginecologista e estou aqui em mais um Momento Saúde Podcast. Hoje recebendo profissionais de uma área um pouco diferente, mas que com certeza vão acrescentar e muito no seu aprendizado em relação à saúde do nosso estado. Tenho aqui comigo dois advogados que fazem atuação na área de direito médico, o doutor Rodolfo Santos e o doutor Felipe Corrêa. Sejam muito bem-vindos. Hoje é um dia diferente, nós vamos falar sobre problemas relacionados a acontecimentos do dia a dia do médico e do paciente, mas que não estão relacionados diretamente à questão saúde propriamente dita, mas que são tão importantes quanto esse período da nossa saúde. Eu queria agradecer a presença de vocês e queria deixar vocês à vontade para a gente começar a abordar um assunto que eu acho que é muito importante, que às vezes o paciente não sabe muito bem, que é o relato das suas informações, também chamado prontuário médico. Por vezes a gente vê aí nos programas de TV pessoas dizendo que eu trouxe o meu prontuário médico, ou eu pedi para xerocar meu prontuário médico em acontecimentos de dúvidas em relação ao procedimento que receberam, da forma como foram atendidas, né? O que é imprescindível que a gente tenha de forma correta num prontuário médico, assim, que hoje em dia já ainda tem uma outra variação, que é ele pode ainda ser escrito em papel, mas também pode ser eletrônico, né? A gente tem todas as duas formas, tanto na saúde privada quanto na saúde pública. Bem-vindos. Muito obrigado pelo convite, doutor. É um prazer estar aqui. Bom, prontuário médico é realmente um assunto assim que gera muita dúvida e muitas vezes até não se tem a dimensão de quanto ele é importante, de quanto ele é relevante, tanto para o paciente quanto para o médico, né? Para o paciente, a gente costuma dizer que ele é o relato, ele é um histórico de vida daquela pessoa. E o exemplo que eu sempre dou é, eu sou de Curitiba e agora moro no Tocantins há quase uma década. Imaginem que eu estou fazendo um tratamento lá e eu preciso, em algum momento aqui, continuar esse tratamento ou acompanhamento médico, e o meu médico fala, Felipe, eu gostaria de saber o que você já fez na sua vida pregressa em relação a um determinado tratamento. E se eu não tenho um prontuário, se eu não tenho isso, se o meu médico não fez a guarda disso, imagina a complicação que eu posso ter nesse momento posterior. Então, isso é um retrato da vida do paciente do ponto de vista de saúde, do ponto de vista de um determinado tratamento. E bem por isso, o Código de Ética Médica e a legislação tratam com muita seriedade o prontuário. Desde aquilo que deve ser anotado e como deve ser feita a guarda desse documento. Em relação à anotação, eu brinco sempre com os médicos que é importante anotar absolutamente tudo. O que não é possível é aquele prontuário que tem assim 2, 3 anotações, né? O famoso BEG ou BEG, o bom estado geral, e é só isso, você tem 10 ali, né, visitas do paciente, só tem aquilo, então não. Desde a anamnese, desde qualquer sintoma, qualquer queixa que pode parecer muito básica, a gente recomenda uma anotação assim precisa, porque o detalhe é que faz a diferença, né? Às vezes uma queixa inicial que parece pouco importante, lá na frente vai se revelar muito importante. Então, E com letra legível, né? fundamental, porque letra ilegível já tem infração ética do ponto de vista de código de ética médica e gera uma dificuldade muito grande. É fato que os prontuários hoje, manuscritos, eles estão quase em desuso, mas ainda temos a utilização em alguns casos, né? Mas é isso, é anotar com muito cuidado e entender que todo o acervo que você tiver de anotações, de fotos, de documentação, claro, dependendo da especialidade, mas de foto, tudo que você tiver, isso é o prontuário do paciente, ou seja, é todo aquele histórico, todas as informações que o paciente passa para o médico. Quantos anos, mais ou menos, o paciente tem para poder buscar essas informações, né? Tem um tempo limite ali para ele ter isso e depois o hospital pode, às vezes, agora nessa transição do manuscrito para o digital, faz-se a guarda em empresas desses prontuários manuscritos depois de serem digitalizados. Quanto tempo funciona esse intervalo aí que eu posso buscar isso? Nós temos regras muito específicas, inclusive não só resoluções do Conselho Federal, mas lei específica que trata disso. E alguns médicos levam um susto quando a gente fala o que eu vou dizer agora, mas é o seguinte, se o prontuário for físico, a gente tem que fazer a guarda por 20 anos a contar da última anotação em prontuário. Você fala, meu Deus, onde que eu vou anotar? Onde que eu vou guardar, Felipe? Eu vou ter que ter um porão? Tem que guardar, porque Eu já se estou fazendo minhas contas aqui, 2042. 20 anos da última anotação, ou se ele for eletrônico, é prazo indeterminado. Não consta um prazo específico assim na legislação, eles constam como prazo indeterminado por entender que a guarda disso é possível de ser feita já que é um arquivo. Né? Entendendo que o paciente pode fazer a busca ou uma solicitação por prazo indeterminado. Então, é muito importante seguir isso e ter essa noção.
E essa pergunta, ou esse comentário que você fez por último, doutor, é muito relevante, né? Uma casa de saúde ou um hospital que vá encerrar atividades. Me parece que tudo isso tem que ser muito bem equacionado para saber onde isso vai ser. Não é simplesmente, vou encerrar, vou pôr fogo em tudo aqui e não vou mais cuidar. Não, a gente segue tendo essa obrigação ética, independentemente de continuar na profissão ou não. Então, tudo isso é realmente muito importante, por isso que o prontuário é tão relevante quando a gente trata de direito médico, de direito do paciente e de direito dos profissionais da saúde. Hoje, no Hospital Geral de Palmas, por exemplo, a gente ainda utiliza prontuário físico. Lá a gente tem, então você vai encontrar prontuários que às vezes são verdadeiros livros, né, de pessoas que estão aí há anos. Hoje, nosso estado tem 30 e alguns anos já de atendimento médico efetivo, se não me engano, 34 anos já de que o hospital começou a funcionar efetivamente. Mas depois desse movimento todo, acaba existindo alguns dados ali que vão se perdendo pelo próprio papel, enfim, isso tudo é muito difícil de ser guardado. Essa informação dos 20 anos realmente é algo que é bem interessante, dado ser da última anotação, né? Mas que às vezes é difícil de manter, por estrutura física mesmo, né? Nós não temos um arquivo totalmente, vamos dizer ali, em temperatura ideal, sem pragas, porque a gente sabe que o papel ele é vulnerável a tudo isso. Quando o paciente vai buscar essas informações, essas solicitações aí para uma transferência de tratamento, o colega pode até equacionar, imaginar, conversar, existe uma conversa, mas judicialmente só se aceita o que está relatado, o que está escrito, né, Rodolfo? Isso, exatamente. Olá, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Obrigada. Né? Só se aceita o que está escrito. Né? E como o Felipe falou, existe uma obrigação de arquivar, de cuidar. E o ente público, muitas vezes, ele não carece de cuidados com os papéis. Né? Agora, há uma coisa interessante nos prontuários médicos do poder público, é que ele vem um pouco que explicativo. Ele já dá as opções, ele, muitas vezes já relata o problema do paciente, o paciente só marca, e o profissional da saúde só marca onde está equacionado, onde realmente é aquele problema do paciente. Né? Então, assim, ele não está 100% escrito, mas ele já está marcando, né, como questões de múltipla escolha. Isso. Né? Já tem lá os relatos, né, os tipos de patologias. O profissional da saúde que está fazendo aquele atendimento, ele vai lá e faz um xizinho, esse é o caso, né? E evita toda aquela escrita manual. O prontuário, se não me engano, é o ESUS, que é utilizado aqui na rede municipal. Ele tem umas caixas de texto que, de certa forma, assim, eu particularmente, que sou uma médica das antigas, me sinto meio engessada. Né? Se eu quero fazer o meu relato, aquela questão de como eu examinei, mas ali fica um pouco pormenorizado demais. Se você for preencher todos os campos que são solicitados, praticamente a gente gasta uma tarde para atender um único paciente. Sim. São às vezes a pessoa que constrói aquela parte da TI ali, ela não tem a vivência do dia a dia do consultório, e aí ela, para facilitar, como você falou, colocar as múltiplas escolhas lá, ela acaba me delimitando um lugar que eu particularmente vejo com dificuldades, que talvez agora com a chegada da inteligência artificial, que a gente possa falar e a inteligência artificial transcrever, a gente supere esse delay de ficar ali amarrado em tanto preencher quadradinho para chegar no final e poder dar mesmo a confirmação daquele prontuário, né? Essa parte de evolução da questão médica, ela tem trazido um problema grande em relação ao conflito do médico, como eu disse, como eu, das antigas, que adora escrever, né, tá ali naquele processo, que tinha até uma letra bem mais difícil. Você em casa, quem nunca pegou uma receita com letra de médico, né, gente? É impossível. Mas é pela rapidez que a gente aprendeu a fazer os atendimentos. Essa questão legal, vocês teriam alguma citação, assim, de possibilidades em relação à questão letra mesmo? Porque eu vejo que, às vezes, dá uma confusão, assim, o médico ele precisa se resguardar muito em fazer o paciente entender, não só a questão letra, mas a questão todas as informações, né? Doutor, é um outro ponto que eu acho que é, assim, é base do direito médico, essa questão da informação, né? Tocou num ponto, assim, fundamental.
muito mais do que simplesmente anotar ou até entregar um termo de consentimento. Vamos pensar até em questões cirúrgicas, para quem está nos assistindo, às vezes o termo de consentimento é um documento que vai ser oferecido ao paciente ali com as explicações daquele procedimento ao qual ele vai se submeter. E muitas vezes há um entendimento ou uma noção de que ao apresentar esse documento já é suficiente, o paciente já está devidamente informado. Ao passo que quando a gente vai lá para a recomendação número 1 de 2016 do Conselho Federal de Medicina, a gente entende que o consentimento é algo muito maior. O papel ele é uma parte deste processo, ele é a cristalização, ele é a formalização daquilo que vem sendo conversado e tratado em consultório desde o primeiro contato com o paciente. E aí a gente volta porque a gente falou há pouco, a importância do prontuário, a importância dessa relação que deve se estabelecer, que eu acho também que é um outro ponto que a gente pode até debater depois, mas é que vem se perdendo muito essa relação de confiança, essa relação até de afeto, eu diria, do médico das antigas com a situação de hoje, assim, seja pela correria, por estar todo mundo muito conectado e não prestar atenção mais no outro. Falei, aí nós temos muitos assuntos aqui para conversar, mas essa informação é muito importante. O paciente ele precisa sempre ter muita certeza daquilo ao que ele vai se submeter. A gente tem que ter a sensibilidade, eu sei que é difícil, né, mas o médico acho que tem que ter uma sensibilidade de entender se aquela pessoa está compreendendo as informações, porque informar não é só jogar uma quantidade de informações, é entender se do outro lado há uma compreensão daquilo que está sendo dito, né? Às vezes um momento de delicadeza, a pessoa está enfrentando uma doença complicada, enfim. Então, eu acho que esse processo de informação é algo que tem que ser olhado com muito carinho, porque a gente tem visto falhar bastante. E é também papel do paciente demonstrar isso para o médico. Olha, não estou entendendo, não compreendi, não quero assinar esse documento, porque também você apresenta o termo, o paciente faz o quê muitas vezes? Ai, beleza, quantas páginas? Deixa eu assinar logo esse negócio aqui, vamos para a cirurgia, vamos para o procedimento. Tem a responsabilidade, a gente como paciente também tem muita responsabilidade e eu acho que é sempre são dois atores no tratamento médico. O médico, mas 50% pelo menos, também é responsabilidade do paciente. Então acho que é uma troca realmente que está cada vez mais frágil, está faltando muito de ambos os lados e do paciente também está aberto para compreender e para debater com o médico as possibilidades do tratamento. Eu sempre fico me perguntando essa questão assim, de o que inteligência artificial vai tentar reconectar essa relação médico-paciente, porque hoje o que a gente vivencia realmente é isso, né? O médico um computador ou o médico em um papel, e eu tenho menos tempo para olhar nos olhos das pessoas, como a gente está fazendo aqui nesse bate-papo, e a partir do momento que talvez isso fosse transcrito, eu sei que áreas do meu cérebro vão atrofiar, mas tudo bem, a gente leva isso com naturalidade, para poder transformar um contato médico-paciente, ou melhor, retomar esse contato médico-paciente, né? Hoje se fragmentou muito essa chegada da pessoa ao consultório, ela é pesada, ela é medida, a equipe de enfermagem apoia, quando ela chega no médico já é para uma atitude mais efetiva de tratamento, enfim. Antes não, antes eu recebia o paciente, eu tinha 1 hora para conversar com ele, a gente sabia coisas do íntimo da pessoa e não só da questão saúde. Né? A relação médico-paciente, Rodolfo, ela, na sua visão como advogado que lida nessa área, ainda seria o calcanhar de Aquiles de todos os problemas que acabam acontecendo? Com certeza, né? Cada paciente ele traz consigo uma história, né? E dentre essa história, como se fosse um prontuário verbal que ele fala ali para o médico, né? Então, se tratando, às vezes, de causas emocionais, seria até mais fácil de entender, né? Então, a IA seria bem que complicado ela substituir essa relação médico-paciente nesses assuntos, quando se trata de doenças emocionais, né? De casos que exigem um trato melhor do profissional médico em relação ao paciente. Então, essa busca pela relação médico-paciente, nós temos que retomar com ela, nós temos que voltar e não podemos confundir, deixar a IA meio que dar celeridade ao processo de atendimento e muitas vezes a gente esqueceu o atendimento mais humanizado, né? Porque quando a gente tem essa humanização, acaba tendo um vínculo e eu tenho mais liberdade de te abordar e falar, não entendi... Sim. Franciele, o que foi que você falou mesmo? Né? Quando você está aí na sua cidade, que tem o seu médico de família, aquela pessoa que talvez você viu crescer e voltou depois que fez medicina, ou alguém que chegou ali e acaba comendo junto com as outras pessoas em casas, vai visitar, fazer as visitas domiciliares, você tem essa liberdade, você começa a criar um vínculo com a pessoa. Né? A interiorização do médico ela é importante por isso, é uma coisa que a gente bate muito em relação à carreira médica. Trazer o médico para o interior faz com que ele se aproxime e esse vínculo seja retomado. As grandes
capitais, elas favorecem a fragmentação pelas especialidades, e eu vejo crescer um movimento muito grande que eu vou abordar com vocês no próximo bloco, que é em relação à telemedicina. Né? A telemedicina, a IA que a gente está falando, mas assim, a justificativa hoje é que a telemedicina ela traria para as pessoas um atendimento que não tenho. Eu não tenho um neuropediatra, um neurocirurgião pediátrico em Taguatinga, por exemplo, uma cidade aqui do nosso estado, mas eu poderia acessar esse médico através da telemedicina, né? Até que ponto isso vai funcionar ou não vai funcionar para a gente? Mas esse é um assunto para o nosso próximo bloco. Você que está em casa, fica sentadinho aí, não saia, que voltamos já já. Voltamos com mais um Momento Saúde Podcast. Eu sou a doutora Franciele Batista, estou aqui hoje com o doutor Felipe Correia e o doutor Rodolfo Santos para falarmos sobre a junção de medicina e direito. Terminamos o bloco anterior falando sobre a questão da telemedicina. Alguns municípios do estado têm oferecido atendimento em especialidades mais, vamos dizer, raras, através do computador. Quais são os cuidados que tanto o paciente quanto o médico devem ter nesse tipo de consulta online, essa consulta pela telemedicina? Doutor, é um tema muito legal, né? A gente tem uma resolução específica hoje do CFM tratando do assunto. Eu acho que a gente deve pensar a telemedicina, minha opinião, e observando já o funcionamento, acho que a pandemia foi um divisor de águas para muita coisa, e aí, de fato, a gente colocou o dedo na telemedicina, né? Já existia? Já. Tinha até uma regulamentação já do CFM de 2002 que ninguém dava bola. Mas aí a pandemia nos obrigou a fazer isso, né? Diante disso, eu acho que a telemedicina ela é fantástica, por um lado. Como você disse no bloco anterior, a gente às vezes não tem um especialista numa cidade, um determinado local, e a gente pode oferecer uma saúde, um atendimento de qualidade muito maior em uma determinada especialidade por meio da telemedicina. É legal isso? É interessante? Me parece que sim. Só que a gente tem que entender que, como tudo na medicina, ou tudo aquilo que envolve relação humana, como a gente também estava dizendo no bloco anterior, tem limite. E eu acho que a gente tem que entender quais são os limites e o que a gente pode oferecer com qualidade, com boa prestação de serviço médico por meio da telemedicina. Eu vou dar um exemplo. Hoje a gente já fala muito em teleperícia. Só que será que uma perícia médica em um processo vai funcionar à distância para todos os casos? Para mim é muito claro que não. Se eu preciso examinar, por exemplo, uma cicatriz, uma ferida, será que eu consigo fazer isso por meio de uma câmera? Então me parece que a gente tem só que entender quais são os limites. A própria resolução deixa muito claro que o padrão ouro para atendimento médico é a consulta presencial. Até quando existe uma primeira consulta via telemedicina, o ideal é que após aconteça uma consulta presencial. Então, o Conselho Federal de Medicina mantém um olhar muito claro para isso, de que o relacionamento pessoal ele é necessário. Mas para algumas situações, quando isso não é possível e a gente entende que não há um risco para o paciente ou para a própria atuação do profissional, eu acho que ela pode ser utilizada. E como cuidados, aí passo para o meu colega, o Dr. Rodolfo, também fazer alguns comentários aqui, eu acho que entender que telemedicina ela tem as mesmas peculiaridades e a mesma seriedade que a gente tinha que ter no consultório. O que eu quero dizer com isso para o médico? Que telemedicina não é pegar o celular, fazer uma chamada de WhatsApp enquanto você faz uma esteira e fazer uma chamada com o seu paciente. Eu sei que vocês não estão fazendo isso, tá, doutores? Mas assim, é um momento tão importante quanto uma consulta presencial. E o paciente também tem que tomar esse cuidado. Vá para um lugar que você fique à vontade para fazer a consulta, que não tenha barulho, que você possa se concentrar. Ah, Felipe, mas nem sempre dá. Numa consulta médica você faria isso. Então a gente tem que entender que não é só a mudança de plataforma. Eu não estou aqui presencialmente, eu vou usar um meio tecnológico para fazer a consulta. Mas a seriedade do ato, a preparação para aquele ato e a solenidade, vamos chamar assim, daquele ato, na minha opinião, continua existindo tal qual a gente faz presencialmente. E tudo relatado, né? 100%. Por favor. Eu trago um caso concreto sobre a telemedicina, que foi um atendimento ao meu filho. Ele teve uma situação de urgência, apareceu umas feridas na boca, começou a gritar, a gente preocupado em casa e não tinha dado conta. Sempre começa de pouquinho, né? Mas aí acabou que foi meio que de repente a gente descobriu, vamos ligar para o médico. Ele pediu para fazer uma chamada de vídeo, né? Nós mostramos, mas o próprio médico nos alertou. Isso foi interessante, porque ele falou assim, eu estou analisando aqui por vídeo, mas eu preciso que você traga ele até o consultório. Eu preciso analisar isso aí de forma pessoal. Eu preciso ver
ali com os olhos e pegar e fazer todos os exames pedir todos os exames que sejam necessários. Para ter certeza. Para ter certeza e identificar o problema, né? Então, assim, foi interessante que ele chegou a uma conclusão, mas ele precisava de uma confirmação, né? Quer dizer, para atestar a qualidade do serviço. Isso a gente vê muito na questão quando você roda um eletrocardiograma, por exemplo. Tá lá numa cidade onde não tem um cardiologista, a pessoa está com uma dor no peito, roda o eletro, manda lá para São Paulo, para o colega avaliar. Mas essa dor no peito, ela não necessariamente pode ser um infarto. O eletrocardiograma vai subsidiar com alguma informação, mas é necessário, às vezes, em casos de infartos atípicos, enfim, ter uma avaliação clínica, né? Então, o médico que está nessa linha de frente, eu falo muito isso, principalmente batia muito nessa tecla quando eu era docente da Universidade Federal Tocantins, que não é fácil você dar plantão interior. Na minha visão, é muito mais difícil você estar em um interior, né? Recentemente, eu fiquei sabendo de um caso, por exemplo, de uma embolia pulmonar. No interior, resolver uma embolia pulmonar já é muito difícil de eu conseguir tirar esse paciente desse quadro de emergência, risco de morte iminente, num grande centro, imagina no interior. Então, às vezes, fica uma ideia na cabeça, na mente das pessoas, que dar plantão numa cidade de interior é uma coisa simples. Não é. É muito mais arriscado e muito mais difícil do que parece, né? Os recursos disponíveis ali para um diagnóstico correto, eles ficam muito restritos. Então, as pessoas precisam ter assim, um acolhimento com esse profissional. O profissional precisa entender qual é o afã daquelas pessoas e chegarem ali, porque todo mundo quer ser bem tratado, bem atendido, como se a gente estivesse no hospital de primeiro mundo, né? Essa é a nossa ideia, principalmente para nós e para os nossos familiares. Você fica meio desesperado naquele momento e busca atendimento. E aí eu uso esse momento para fazer um outro diferencial. Eu busco um atendimento, acho que a gente fica muito desesperado. Às vezes a gente usa muito o Google, usa muito a pesquisa, o ChatGPT. Esses dias recebi um amigo me mandou, olha aqui, o ChatGPT fez meu diagnóstico, eu estou com síndrome metabólica. Enfim, mas o ChatGPT, ele não tem todos esses detalhes de avaliação física, e nunca vai ter, nunca vai absorver isso. As pessoas, às vezes, usam tanto a tecnologia e, às vezes, usam muito pouco a tecnologia. Existe disponível o site do Conselho Federal de Medicina em que você pode buscar lá através do nome de um profissional e detectar se ele realmente é um profissional médico. E, em sendo médico, se ele é realmente especialista naquela área que ele diz ser. Não é raro a gente encontrar, principalmente na área da estética, pessoas que estão fazendo procedimentos com pessoas, acreditando que sejam, por exemplo, um dermatologista, mas, na verdade, ele nem médico é um não médico. Hoje, eu queria que vocês falassem um pouquinho para a gente dessa questão do ato médico, nessa questão do direito, da responsabilidade que a pessoa tem quando ela desenvolve uma função. E a diferença do que eu posso ter em exercer, por exemplo, eu posso chegar num lugar e fazer uma consulta de psiquiatria, mesmo sendo ginecologista. A lei no Brasil não me impede isso, mas eu tenho habilidade para ser uma psiquiatra, eu aprendi, eu estudei tanto para isso. E eu preciso informar a pessoa que eu não sou uma psiquiatra real, vamos dizer assim, não sou uma psiquiatra. Estou ali médica, mas uma psiquiatra fake, por exemplo. Eu preciso falar sobre isso? Bom, eu acho que a gente pode começar com um alerta bem interessante. Você que está nos assistindo, né? Nos ouvindo, e você está com dúvida se aquele profissional que você está buscando é médico. Primeira coisa, vai lá no site do Conselho Federal de Medicina, CFM, tem lá, busca por médico, e coloca o nome da pessoa, Felipe Correia. Você já vai descobrir que eu não sou médico, por exemplo. Então, se eu estiver oferecendo serviços lá de estética, fuja, porque é uma cilada, não sou médico. Além disso, embaixo do nome desse médico sempre pode aparecer, como a doutora falou, uma expressãozinha, RQE, que vai tratar de especialidade. Então, se ele tiver um RQE registrado de uma especialidade, você vai saber que esse médico, além disso, fez residência e tem uma determinada especialidade registrada. Ele pode ter até 2 no conselho. Então, ele vai ser psiquiatra, ele vai ser ginecologista, enfim. Então, façam essa busca, por favor, porque ela é muito importante. Eu acho que é uma questão de conscientização e as pessoas precisavam saber mais disso. Aproveita que você está no seu celular agora, já abre aí, CFM Busca Médica e aprende a fazer. Depois conta pra gente aqui no WhatsApp se você conseguiu pesquisar algum médico que você já conhece. Aí, para além disso, né, a questão assim, a gente tem uma lei específica que fala do ato médico, então ela é bem clara em relação ao que o médico pode, só o médico pode fazer, e muita gente fala, mas essa lei, na verdade, ela está privilegiando uma classe, é para reservar mercado. Não é nada disso. Se fala de um ato que o médico pode fazer por um motivo e um motivo apenas. É porque ele tem informação técnica para fazê-lo.
ele sabe da responsabilidade de fazer e o que eu sempre digo, mais importante, ele sabe cuidar do pós, ele sabe cuidar das complicações. Porque, eventualmente, eu não estou aqui fazendo uma crítica a nenhuma profissão, mas aprender a fazer um determinado procedimento estético, a gente pode aprender em um curso ali mais rápido e tal. Agora, a gente sabe tratar a complicação? Muitos casos que eu já vi na prática são sobre isso, doutor. É complicação porque eu fiz um procedimento no rosto de uma pessoa e teve uma oclusão arterial. Até ali eu sei tratar, dali para frente complicou. E aí eu falo que não, tá tudo certo, é uma alergia, e depois a pessoa tá com necrose no rosto, por exemplo. Então, é muito importante a gente dar atenção a isso. E entender que outros profissionais da saúde, de novo, sem desmerecer nenhuma especialidade, mas eu acho que cada um tem que saber o limite daquilo que aprendeu a fazer e que pode fazer. É uma questão não sobre dinheiro, não sobre status, mas é uma questão de responsabilidade, de autorresponsabilidade. Eu brinquei aqui mais cedo, assim, eu sou advogado. Eu posso aprender a fazer botox, uma toxina, algum preenchimento? Acho que eu posso. Agora, eu sei fazer? Claro que não. Então, a gente tem que ter o limite, a responsabilidade de entender que a gente está colocando a população, a saúde de alguém em risco. Então, eu acho que essa discussão ela é muito importante para entender, assim, em última instância, que não basta eu ter uma autorização do meu conselho, seja da especialidade ou da profissão que eu tenha. Mas eu tenho que saber se eu realmente, na prática, sei fazer aquilo com segurança, se eu não vou colocar ninguém em risco. Eu acho que é isso que está faltando e a gente tem visto muitas complicações de procedimentos feitos por não médicos por justamente não terem informação. Então, a lei do ato médico ela não é para proteger uma classe. Ela é para proteger a saúde da população, porque quem está fazendo aquilo tem especialidade, estudou 6 anos para fazê-lo. Eu acho que esse é o grande ponto e a gente tem que levar com um pouco mais de seriedade esse cenário. Hoje no Brasil as coisas estão muito fluídas, está todo mundo fazendo de tudo e a gente tem visto muitas complicações na prática, essa é a verdade. É isso mesmo. Aí eu volto lá no início da nossa conversa, do que o doutor estava falando, né? É muito importante que o paciente se informe, né? O primeiro passo para um bom atendimento, para que não possa haver consequências de uma pessoa que está fazendo cometendo um ato médico que não é da área dele, é que o paciente, na hora de marcar aquela consulta, de marcar aquela avaliação, ele se informe se aquele médico atende. Então, o primeiro passo, antes dele ser enganado, né, o próprio paciente tem que buscar a certeza daquele atendimento que ele precisa, né? Como o Dr. Felipe falou, é muito importante que a pessoa tenha o atendimento e tenha o pós. Já imaginou, em situações de estética, uma pessoa desconfigurada, e tem casos que até o paciente morre. E aí, por quê? Porque não teve um atendimento rápido, de forma precisa, conforme precisava naquele momento, né? Porque aquela pessoa não estava gabaritada, ela não estava ali sabendo o que ela estava fazendo. Então, o primeiro passo é o paciente se informar. Ter uma atitude preventiva Isso, mesmo, exatamente. Né? Gostaria de agradecer vocês. Passou tão rápido o nosso tempo aqui, mas foi muito proveitosa essa conversa. Essas informações para você que está em casa, eu tenho certeza que foram muito relevantes. De hoje em dia você vai prestar mais atenção, de hoje em diante, mais atenção nessa questão de com quem se consultar, como fazer um procedimento, pesquisar no site do Conselho Federal de Medicina, saber se a pessoa tem o RQE da especialidade e também entender quais são os seus posicionamentos num determinado momento de consulta. Às vezes, quando a gente está nervoso ali, como Rodolfo falou na consulta do filho, naquele desespero, tudo, a gente fica querendo que seja resolvido ali, mas também compreender essa limitação técnica dos métodos é importante e tentar buscar ter um médico para chamar de seu. Eu acho que isso é muito relevante, uma confiança, sabe? Aquele vínculo mesmo de entender que aquela pessoa não vai te fazer mal, que ela tem um propósito realmente de sair da casa dela todos os dias para fazer o bem. E você faz parte de uma das pessoas que ela busca fazer o bem aqui nesse mundo. Então, muito obrigada. Foi uma honra, um prazer e sempre à disposição para bater papo sobre direito médico, saúde da população, é o nosso dia a dia, então foi um prazer estar aqui, doutor. Muito obrigado pelo convite. Obrigada. Eu que agradeço, foi uma grande honra participar e espero que a gente possa voltar e conversar mais sobre o assunto. Com certeza, esse assunto ainda não se esgotou e nós temos mais aí futuramente, eu conto com vocês. Você que está em casa... Esse foi mais um Momento Saúde Podcast. Sempre nos acompanhe. Mande suas perguntas, dúvidas aqui no nosso WhatsApp, que vai ser sempre um prazer estar interagindo com vocês. Um beijo grande e até o próximo.